Em 5 segundos, Alerta Geral. Alerta Geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta, começa agora o show de informações na área da Previdência Social. Comigo já está o professor Paulo Bacelar. Vamos responder a você que nos encaminhou ao longo da semana pedidos de orientação sobre benefícios da Previdência Social. A dúvida que abre aqui a nossa edição do Alerta Geral é da Ana Clara, em Caucaia. Ela diz, professor Paulo Bacelar, eu trabalho em 2 empregos, minha carteira assinada nos 2 e eu contribuo pelos 2. Qual diferença isso vai fazer na minha aposentadoria? Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, Ana Clara, a sua aposentadoria vai ter uma diferença porque todos os salários de contribuição desde julho de 94 vão entrar para fazer uma média de contribuições até a sua aposentadoria. Então, desde julho de 94 até a data do início da sua aposentadoria. Então, todos os salários que você tiver vão ser considerados, todos. Inclusive quando você tem 2 empregos, que eles irão somar e terão um acréscimo no valor da sua aposentadoria. Lembrando que a soma só vai poder contar quando você somar um trabalho com o outro e atingir o teto da Previdência, que hoje é de R$ 6.433,57. Então, somando os 2 salários, o teto da Previdência é esse, e aí você vai ter uma aposentadoria melhor, porque vai ser somado todos os seus salários. Então, Ana Clara, continua aí nesses 2 empregos com carteira assinada, contribuindo para o INSS, e o futuro será bem melhor. Agora, outra pergunta também, professor Paulo Bacelar. No caso aqui de outros benefícios pagos pelo INSS, se acontecer alguma situação de problema de saúde com a Ana Clara, se acontecer algum acidente, ela também recebe de acordo com os 2 registros na carteira? Exatamente, Luciano. Todos os benefícios levam em conta uma média de contribuições. Então, a média será aumentada porque vai aumentar o valor do salário dela mensal, porque vai somar os 2 salários. A pergunta vem de longe, mas a trajetória é encurtada pela internet. A mensagem é da Marileide, em Osasco, São Paulo. Eu tenho 51 anos de idade e trabalhei 1 ano e 7 meses de carteira assinada. Paguei 5 anos como MEI e recebo Bolsa Família. Como devo continuar contribuindo para o INSS? 5 anos como MEI, professor Paulo Bacelar, mais 1 ano e 7 meses como contribuinte, aí soma um total de 6 anos e 7 meses. E ela está, Marileide, com a idade ainda para garantir a aposentadoria aos 62 anos de idade. O que fazer nesse caso? Continuar contribuindo, Luciano. Sempre não parar nunca de contribuir, porque você precisa ter 15 anos de contribuição quando chegar a idade de 62 anos de idade, e terá que ter 15 anos para poder se aposentar. Agora eu volto a abordá-lo, professor Paulo Bacelar, no caso de quem contribui, quem recebe pelo Bolsa Família, qual é o percentual que devem essas pessoas recolherem para o INSS? Bom, se ela for cadastrada no Cade Único, Luciano, mas não é só receber Bolsa Família. O fato dela receber Bolsa Família é prova de que ela é cadastrada no Cade Único, tudo bem. Mas para ela contribuir com a alíquota menor, que é de 5% do salário mínimo, no Código 1929, que é chamada dona de casa, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, ela deve ter uma renda familiar até 2 salários mínimos. Então não depende só ela ser cadastrada no Cade Único e não ter renda declarada nesse Cade Único. A renda de Bolsa Família não é considerada renda. Então, se ela não tiver outro tipo de renda, mas o marido, por exemplo, ganhar 4 salários mínimos, ela já não pode contribuir com esse valor. Então, a renda familiar tem que ser de 2 salários mínimos, até 2 salários mínimos, e ela não pode ter renda nenhuma, e aí ser cadastrado no Cade Único e atualizar esse cadastro de 2 anos, ela vai poder pagar R$ 55,00, que é o código da dona de casa, o facultativo de baixa renda, no valor de 5% do salário mínimo.
Você que está em qualquer parte do Brasil ou do mundo pode também tirar a sua dúvida na área da Previdência Social. Mande a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Rosângela em Pindoretama, sou técnica de enfermagem, tenho 43 anos de idade e 23 anos de contribuição. Sou servidora pública. Quando poderei me aposentar com o valor integral? Olha, Zeno, para ter a aposentadoria integral, no caso dela, a aposentadoria no regime próprio, eu vou entender que em Pindoretama é servidora pública, em Pindoretama seja regime próprio de previdência, eu não sei. Eu não tenho todas as cidades que são regime próprio, eu teria que pesquisar. Mas, em todo caso, quando a prefeitura tem regime próprio, mesmo assim, ela não concede aposentadoria especial. Então, caberia à prefeitura aplicar a lei de benefícios do regime geral de previdência, que é a lei 8.213, e aí, para ela ter direito à aposentadoria integral, ela terá que ter 57 anos de idade e 25 anos de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo onde ela for aposentada. Então, ela precisa dar entrada nesse pedido de aposentadoria especial quando ela tiver 57 anos de idade e ter mais de 25 anos de contribuição como enfermeira. Professor Ou como Paulo Bacelar, técnica de enfermagem, né? para refrescar aqui a minha memória, a gente fala sobre os profissionais da área de enfermagem que nesse momento trabalham, lutam, se mobilizam para o Congresso Nacional aprovar o piso salarial nacional da categoria. E nesse caso, dessas regras que você falou, valem para quem é profissional de enfermagem e trabalha na iniciativa privada? Com qual idade, com quanto tempo de contribuição pode pedir a aposentadoria? Sim, Luciano, nesse caso é a mesma regra, porque eu estou aplicando a lei do regime geral de previdência, já que os municípios e o estado, eles não têm lei própria para aposentadoria especial. Então, por jurisprudência, por decisões judiciais, se aplica a lei do regime geral de previdência. Vamos continuar pertinho de Pindoretama, em Horizonte, está a Maria Queiroz pedindo a nossa ajuda. Ela pergunta, professor Paulo Bacelar, gostaria de saber com quantos anos eu vou me aposentar. Tenho 48 anos de idade e contribuí 14 anos e no momento estou desempregada. Dever de casa feito, mas só precisa um detalhezinho pequeno aí, professor Paulo Bacelar. Mas ela falou a idade, Luciano? 48 anos de idade. 48 anos de idade e 14 de contribuição. Ela precisa ter no mínimo 15 anos de contribuição, mas não pode se aposentar agora porque não tem 62 anos de idade. Então ela vai precisar contribuir mais um ano para fechar os 15 anos e depois não parar de contribuir para não deixar de ser segurada. Ela pode pagar uma contribuição por ano como contribuinte individual ou como facultativa. Fica pagando de 6 em 6 meses até atingir a idade de 62 anos. Tudo bem explicado, Maria Queiroz, para você e para outros ouvintes que têm também essa mesma dúvida. É bom sempre ter o recolhimento para a Previdência Social. Carlos Wendel, em Canindé, diz o seguinte, professor Paulo Bacelar, uma menina tem 12 anos, tem epilepsia desde os 4 anos de idade. Os pais são agricultores, não tem renda fixa. Ela precisa de medicamentos e alimentação adequada porque está abaixo do peso. Os pais fizeram o pedido do BPC, mas o pedido foi negado. Acho que há 6 anos ela tem direito ao BPC e se tiver, eles podem fazer o pedido novamente, no caso, os pais? Pode, Luciano, pode. Agora, é como eu sempre digo, a epilepsia, o INSS não entende como uma doença que incapacita totalmente, porque ela pode ser tratada, existem remédios. Então, se o INSS nega, indefere, você tem o poder de levar esse processo para a justiça para ser analisado de uma outra forma. Porém, se ela quiser dar entrada novamente nesse pedido, ela pode também fazer, quem foi negado uma vez, ela pode requerer outras vezes, não tem problema. Porém, é sempre bom estar munido de atestados médicos e laudos médicos que digam que essa pessoa, essa criança, tem uma incapacidade com mais de 2 anos, que é o que garante a lei do BPC, que a pessoa tenha uma incapacidade com um período maior de 2 anos. Mais dúvidas e mensagens que chegam pelo nosso WhatsApp 085 992734353 é a sua linha aberta para nos encaminhar a pergunta e deixar a sua dúvida, como faz o André Ribeiro do Novo Mudubim em Fortaleza. Fiz uma perícia no dia 11 de outubro e até agora não saiu o resultado. Quando for aprovado, professor Paulo Bacelar, e essa é a maior de todas as dúvidas do André Ribeiro, vou receber desde o dia 11 de outubro, de forma retroativa, o que tenho direito? Sim, Luciano, ele vai receber desde o dia 11 de outubro, data do pedido,
que ele fez a perícia, ou então desde a data da entrada no requerimento, que pode ter sido até antes do dia 11 de outubro. Só que esse caso é recorrente, né, Luzenor? Sempre a gente está vendo aqui ouvintes falando que fizeram perícia médica e ainda não tiveram resultado. Isso é o que está... A fila do INSS não é problema, porque tem uma hora que o INSS vai conceder o benefício. O problema são esses benefícios por incapacidade, que a pessoa já faz perícia, um BPC que a pessoa já faz perícia, já faz avaliação social e não tem uma definição. Eu conheço uma pessoa que fez uma perícia e a assistência social, a avaliação social de um BPC em julho, Luzenor, e ainda não teve o resultado desse benefício. Por quê? A gente não sabe. O sistema ele precisa se adaptar a isso, se adequar, e o INSS precisa rever esses casos de benefício por incapacidade, que são os casos mais urgentes, porque as pessoas estão necessitando desse dinheiro. Professor Paulo Bacelar, e como é longa a fila no INSS? Passamos o ano de 2021 falando sobre as queixas dos segurados, das seguradas que querem mais agilidade do INSS na resposta aos pedidos de benefício. Chegamos ao final do ano com uma situação ainda mais dramática. Mais de 1 milhão de pessoas em todo o país à espera de uma resposta do INSS. Até quando, professor Paulo Bacelar, ficaremos nessa triste situação? Luziano, o IBDP, eu sou coordenador do IBDP aqui no estado do Ceará, e o IBDP tem feito esforços junto aos seus representantes na Assembleia, na Câmara Legislativa, no Senado Federal. Nós temos uma diretoria parlamentar de assuntos parlamentares e, recentemente, a nossa presidente do IBDP, Adriane Bramante, esteve em reunião juntamente com o Diego Queruli, que é um representante, também um diretor de assuntos parlamentares, em reunião com o presidente do INSS em Brasília, para discutir exatamente essa questão da fila e quais os caminhos que o INSS vai tomar para diminuir isso. Já várias situações já foram feitas, né, como contratação recontratação de aposentados do INSS, aposentados até militares de outras áreas para poder reforçar, mas a gente entende que precisa ter uma contratação mesmo efetiva de servidores públicos com capacidade técnica para poder avaliar isso, porque o problema é claro, é falta de servidores após as aposentadorias que começaram em massa a partir de 2018, quando o INSS depois implantou o INSS digital, já pensando nessas aposentadorias. Então, o IBDP lançou uma nota técnica sugerindo ao governo federal que faça concurso público, essa é a melhor saída para essa diminuição na fila. Como essa saída apontada pelo IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, ainda tem resposta demorada pelo governo federal, você que anda insatisfeito, descontente com o INSS, pode continuar mandando as suas reclamações, porque aqui a gente faz questão de ficar na condição de porta-voz para você, ou de quem está nesse momento à espera de um benefício do INSS. Vamos à região norte do Ceará. Lidiane está em Sobral com o seguinte relato: estou desde 2011 afastada do trabalho, pois adquiri na empresa bucite, tendinite, um derrame no ombro esquerdo e fiz um exame recente e apareceu artrose. Trabalhei na mesma empresa 2 vezes, a primeira vez 2 anos e 6 meses e a segunda vez 1 ano e 5 meses. Será que eu consigo algum dia me aposentar? Como está a minha situação? Vamos fazer os cálculos aí, professor Paulo Bacelar, pelos números aqui. A Lidiane tem pouco mais de 3 anos de contribuição. Na realidade, 3 anos e 11 meses. Para ela se aposentar, precisa fazer o dever de casa, que agora, Lidiane, o professor Paulo Bacelar vai explicar ponto a ponto como é esse dever de casa. Luziano, a pessoa, para ela ter uma aposentadoria por idade, né? Hoje em dia a aposentadoria tem que ser idade mínima, né? 62 anos de idade para ela e 15 anos de contribuição no mínimo. Então, as aposentadorias futuras, após passarem todas as regras de transição, serão nessa forma para todo mundo. Homem aos 65 anos de idade com 15 de contribuição, mulher com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Porém, ela tem problemas, né, de saúde em que ela pode pedir o auxílio por incapacidade provisória ou auxílio por incapacidade permanente, dependendo dos laudos médicos que ela apresentar, para ela ter direito a uma aposentadoria por invalidez, no caso, antes de completar os 62 anos de idade. Porém, a gente precisa ver se ela ainda é segurada da Previdência,
porque ela trabalhou 2 anos e 6 meses da primeira vez e 1 ano e 5 meses na segunda, mas não disse qual foi a última data que ela foi demitida. Então ela precisa ver na última data que ela foi demitida, se ela recebeu o seguro-desemprego, para contar 24 meses após essa data para ela ter mantido a qualidade dela de segurado, porque se ela for segurada agora, ela pode requerer esse benefício por incapacidade provisória, e aí, dependendo dos laudos, podendo se aposentar por invalidez. Vamos continuar com outras dúvidas dos nossos ouvintes que nos encaminharam as mensagens pelo nosso WhatsApp 085-99273-4353. Douglas, em Canindé. Tenho uma deficiência de nascença no braço direito. Foi negado pelo INSS em 2003 e nunca mais procurei, mas trabalhei de carteira assinada e não consigo ficar muito tempo por conta da minha deficiência. Aí eu queria saber se tenho direito, algum benefício, professor Paulo Bacelar. Zeno, a deficiência, ela pode não ser considerada como uma invalidez. Então, ele pode ter direito sim lá no futuro, quando for se aposentar, com a aposentadoria com a idade menor, de 60 anos, em vez de 65, porque você pode contribuir, pode trabalhar com uma deficiência. Porém, a sua aposentadoria será mais cedo, com 60 anos de idade. Então, para você considerar uma aposentadoria, é muito difícil, aposentadoria por invalidez, é muito difícil, porque a deficiência não se compara, não se iguala a uma invalidez. Então, ele é deficiente, mas pode trabalhar. Então, se ele pode trabalhar, ele pode se aposentar com uma idade menor aos 60 anos de idade. João Rodrigues está em Camusim, professor Paulo Bacelar. Sou aposentado da Rede Ferroviária Federal desde setembro de 1997, com um salário inicial de R$ 950 e todos os anos vem caindo o valor. Queria saber, professor Paulo Bacelar, se tenho direito a uma revisão. Não, Luciano, a revisão ela é feita quando há uma falha na concessão do benefício. Revisão de reajustes, ela não é possível, porque o STF já decidiu que os reajustes são diferenciados, são desassociados do salário mínimo. Então, ele recebia um valor que era referente a tantos salários mínimos na data, lá onde ele se aposentou, e vai sendo reajustado de acordo com outros índices e não o índice do reajuste do salário mínimo. Lembrando também que para fazer uma revisão por causa de uma falha na concessão, você tem um prazo de 10 anos para pedir a revisão. E no caso dele também esse prazo já decaiu, ele já se aposentado há mais de 10 anos, então não teria como revisar esse benefício. Mais uma mensagem agora do Flansmar Souza em Maracanaú. Tenho 53 anos de idade, 23 anos de contribuição e estou afastado pelo INSS há 1 ano e meio, por motivo de rupturas dos tendões do manguito rotador. O que é o manguito rotador, professor Paulo Bacelar? Boa pergunta, Luciano. Manguito rotador. Aí eu fiquei na dúvida aqui, mas aí é problema de saúde aqui. Deve ser problema no pé, na mão, né? Já a Camila já tá pesquisando ali o que é o manguito rotador. Aí vamos aqui continuar. E gostaria de saber a respeito da minha situação, pois o perito disse que não trabalho mais, mesmo porque depende do SUS para cirurgia. E sequer a consulta, fui chamado para consulta. Como eu faço em relação ao INSS, professor Paulo Bacelar? Dá para tirar a dúvida do Flansmar Souza? Olha, ele está com benefício, né, Luciano? Então, quando você tem um benefício por incapacidade provisória, você passa por perícias periódicas. Então, o que vai valer, gente, e aí eu digo para todos que têm problema de saúde, é o laudo médico. É o laudo do seu médico. Não vá para uma perícia no INSS sem um laudo, sem um atestado médico novo, recente. Muitas pessoas me perguntam, professor, eu vou fazer uma perícia médica, eu preciso levar atestado médico? Sim, é lógico, é claro. Você precisa levar atestado médico porque o médico perito do INSS não é um médico que vai te dar um atestado. Ele vai analisar a sua doença, a sua incapacidade e vai olhar o atestado médico que o outro médico deu para você. Então, vá sempre para uma perícia munida de atestados bons e laudos médicos que digam que você está incapacitado para você poder prorrogar esse benefício e aí poder até ter uma aposentadoria por invalidez. O Marcos Furlan, professor Paulo Bacelar, foi pesquisar e nos socorreu. O manguito rotador é o grupo de músculos e tendões que se inserem na região osso do braço. Está explicado aí. Pronto, no braço aí perde a mobilidade, né? Então, dependendo da atividade dele, ele pode até se aposentar, mas
se ele não precisar do braço necessariamente para poder trabalhar, aí ele poderia ter um benefício por incapacidade temporária e não permanente. Euzenir, em Umirim, região do Vale do Curu. Sou ouvinte de todos os dias do programa Alerta Geral. Sou funcionária pública na profissão de auxiliar de serviços gerais. Funcionária pública, contribuinte do INSS, tenho 56 anos de idade e 20 anos de recolhimento. O regime do meu município é de 85 pontos. Eu não recebo insalubridade. Gostaria de saber se eu vou me aposentar com 62 anos de idade. Ela contribui com o INSS, né? O 85 pontos é o ponto inicial. Na verdade, 85 pontos começou em 2019. Então, hoje, em 2021, já é 88 pontos para a mulher. Então, no caso dela, se ela tem 20 anos de contribuição, ela ainda não tem nem como computar os pontos, porque precisa ter 30 anos de primeiro. Inicialmente tem que ter 30 anos de contribuição para poder somar a idade e aí ter a pontuação daquele ano. Então, no caso dela, Luciano, ela vai sim se aposentar aos 62 anos de idade. Ela já tem 20 anos, já tem o tempo para poder se aposentar. Bastaria aí apenas esperar a idade para ela poder se aposentar. Verdadeiramente, Euzeni, o Paulo Bacelar apontou os caminhos da sua aposentadoria. Lúcia Macedo, em Vaze Alegre. Tenho 59 anos de idade, viúva há 4 anos, já tentei muito me aposentar, mas não consegui. Pago o sindicato, moro em um sítio, até agora não consegui nada. Então aqui a dona Lúcia, o professor Paulo Bacelar, se coloca na condição de trabalhadora rural e para quem vive na zona rural, tem também algumas exigências para pedir a aposentadoria no INSS. Ela tem um sítio, mas não quer dizer que ela seja agricultora, que ela seja trabalhadora rural. Ela precisa comprovar essa atividade. Aos 55 anos de idade, ela já teria idade suficiente para poder pedir essa aposentadoria. Se foi negada, precisa ver por quê. Se é falta de provas, se ela já foi para a justiça, se a justiça já negou esse benefício. Então, tudo isso precisava ver para poder saber se ela realmente tem como se aposentar. Se não, ela vai ter que ter direito ao BPC aos 65 anos de idade. Anote a linha direta do jornal Alerta Geral, é o 085 99273 4353. Marcos Benedito, em Aratuba. Minha mãe é viúva e era aposentada, e depois que o meu pai faleceu, ela só ficou com o benefício dele, ela perdeu. Tem direito aos 2 benefícios, a aposentadoria e a pensão? Será que é a aposentadoria ou é um BPC, professor? Ela tinha um BPC, Bacelar? Com certeza. Ela tinha um BPC e teve que fazer a opção pelo benefício da pensão por morte, que não é acumulável com o BPC. Então, ela não tem direito a acumular o BPC com nenhum outro benefício previdenciário. Em Aratuba, quem nos acompanha no sítio Buracão é o seu Francisco Bernardino, ouvinte diário do nosso Alerta Geral. A Aparecida Martins não disse em que cidade se encontra, mas chegou aqui a pergunta: tenho 46 anos de idade, contribuí 6 meses e com mais 8 meses de serviço trabalhando, quando eu posso me aposentar? 6 meses e 8 meses dá apenas 14 meses, 1 ano e 2 meses, professor Paulo Bacelar, mas pela idade ainda há tempo para construir os caminhos da aposentadoria. Parecida. Você precisa ter 15 anos de contribuição, então precisa contribuir imediatamente, voltar a contribuir, né? Como autônoma, como contribuinte individual ou até como facultativa. Se for cadastrado no CAD único, você pode pagar 5% do salário mínimo e se aposentar com 62 anos de idade, fechando os 15 anos de contribuição. Aparecida, você ouviu esse bom conselho do professor Paulo Bacelar. Na segunda-feira, já cuida dessa papelada para dar a entrada no INSS e você passa a ser contribuinte da Previdência Social, porque com 46 anos de idade, lá na frente, aos 62 anos de idade, você vai lembrar desse nosso conselho e vai dizer o seguinte: olha aí, graças ao conselho e à orientação do Luzenor e do Paulo Bacelar, estou me aposentando. Então siga esse caminho, Aparecida. Maria Lucimar, em Guaraciaba do Norte. Como eu faço, professor Paulo Bacelar, para atualizar os meus documentos de solteira para casada? Como irei fazer isso? Irei ao cartório? Qual é o caminho, professor Paulo Bacelar? Luciano, ela deve estar falando em relação ao INSS. Eu vou entender que ela já tem um benefício e ela quer atualizar os dados dela. Então, ou então ela
ela não tem benefício e quer atualizar os dados dela no INSS. Você precisa entrar no Meu INSS com a senha de acesso do aplicativo gov.br, acessar o Meu INSS e solicitar o serviço de atualização de dados cadastrais. Aí você vai juntar o seu RG já com o nome alterado e a sua certidão de casamento para poder o servidor alterar os registros no sistema do INSS. Lucineide Lima, também não dizem que esse dado se encontra, deixou a seguinte mensagem: sou agricultora, tenho 62 anos de idade, faz 9 meses que pedi um auxílio doença, e não recebi nenhuma resposta. O que eu devo fazer, professor Paulo Bacelar? Esse dinheiro ainda não saiu, estou esperando pela justiça. Diga aí, professor Paulo Bacelar. Luciano, se ela pediu na justiça, aí precisa ter a esperança da sentença, né? Ela fez 9 meses, é muito tempo. O juiz, eu me surpreendi até essa semana, uma perícia médica que foi feita na terça-feira passada, e na quarta-feira de manhã o médico já tinha lançado o laudo no processo, hein? E o juiz já tinha dado a sentença, quer dizer, não deu nem chance, foi até bom porque foi procedente a ação, mas não deu nem chance da gente analisar o laudo, poder impugnar o laudo, se manifestar sobre o laudo, e foi concedido logo. Então, eu acho muito estranho se tá na justiça, passar tanto tempo, 9 meses, para perícia. Aí acredito que esses 9 meses, quando é no INSS, a gente acredita que pode estar esse tempo todo atrasado. Então, precisa ver se esse benefício, eu tenho dúvida, se ela disse que estava esperando pela justiça do juiz. Então, se tiver na justiça, esse processo já pode até ter tido uma sentença ou uma decisão. Então, procure seu advogado para te informar sobre o andamento desse processo. Marli Ribeiro, em Caridade. Tenho problema de hérnia de disco, não estou podendo mais trabalhar. Posso dar entrada na minha aposentadoria? Aí ela continua. No dia 10 de junho de 2014, tinha 25 anos e 4 meses e pago até hoje. Eu estou hoje com 59 anos de idade. Então, pelos cálculos aqui, professor Paulo Bacelar, de 2014 até os dias atuais, a Marli Ribeiro já tem aí 7 anos de contribuição. Ainda está longe para pedir a aposentadoria, né? Não, ela disse que já tem 25 anos e 4 meses. Em 2014, ela tinha 25 anos de idade e 4 meses e começou a contribuir. Começou a contribuir numa idade boa. E aí... hoje mas aqui tem uma contradição, né, professor Paulo Bacelar? Se em 2014... ela tinha 25 anos de contribuição ou de idade, né? Vamos supor que seja de contribuição, professor Paulo Bacelar. Se ela tiver de contribuição. 25 anos de contribuição, ela ainda não tem direito à aposentadoria. Ela pode esperar os 62 anos de idade, falta pouco, falta 2 anos, e ela pede aposentadoria por idade, sem problema nenhum, ela terá direito à aposentadoria dela. Se ela tiver problemas de saúde, como ela diz que tem hérnia de disco, ela pode pedir o auxílio doença, que ela paga até hoje, né? Olha aí, Luciano, ela tinha 25 anos em 2014 e paga até hoje. Exatamente, ou seja, professor Paulo Bacelar, ela tinha 25 anos de contribuição em 2014, de lá para cá mais 7 anos, e chega exatamente a 32 anos de contribuição. Nesse caso, com 59 anos. Mas aí vai depender da idade. Para a gente saber se ela tem direito à aposentadoria hoje, ela teria que ter 88 pontos. Já passa, professor Paulo Bacelar. 59 anos de idade. Com mais 32 anos de contribuição. 59 a 80 e... Já passou de 90, Já passou de 90 pontos. Então, ela já teria direito à aposentadoria pela regra de transição. 59 anos de idade com 31 anos de contribuição. 90. Você já tem 90 pontos. Então, você precisaria ter 88 pontos em 2021. Então, se já tiver nessas condições que a gente está entendendo, você já tem direito à aposentadoria, é só requerer pelo Meu INSS. Marli Ribeiro, se forem esses dados reais mesmo, de 25 anos de contribuição lá em 2014, mais 7 anos, chegando a 31, 32 anos de contribuição, com 59 anos de idade, pelas palavras do professor Paulo Bacelar, você tem mais é que bater a porta do INSS e pedir a sua aposentadoria. Pelo aplicativo do meuinss.gov.br, ela pode requerer esse benefício. Quando eu falo assim, bater a porta do INSS, professor Paulo Bacelar... É porque se bater lá, ninguém vai abrir. Não é nem tanto assim bater fisicamente, presencialmente, é bater na porta do INSS pelo aplicativo e pelos canais digitais que o INSS coloca à disposição dos segurados. Francisco Edmilson está em Barbalha.
Professor, o laudo médico para mim, que sou monocular, pode ser o que passou o oculista? O oculista que sempre passa, que com quem eu me receito, é isso, professor Paulo Bacelar? Sim, o laudo médico tem que ser com um médico de sua confiança, que você já te conhece, que conhece a sua deficiência, o seu problema, para te dar um laudo. E é sempre bom, pessoal, pedir ao médico para colocar no laudo se a pessoa tem incapacidade de longo prazo ou uma incapacidade temporária, porque o INSS ele vai se basear nesse laudo médico que você apresentar. Antônio, em Guaiúba, tenho problemas na coluna, gostaria de saber se tenho direito ao BPC e já estou impossibilitado de trabalhar. Tenho laudos médicos comprovando minha incapacidade, nunca trabalhei de carteira assinada, somente avulso como servente e agora estou com problemas na coluna. Será que terei direito ao BPC? É possível, mas além desse laudo médico, que é importante, você precisa ser cadastrado no Cade Único, tem que ver a sua renda familiar, que não pode ser maior do que 1/4 do salário mínimo, a renda per capita familiar, e ser cadastrado no Cade Único e seu cadastro está atualizado num prazo de pelo menos de 2 anos. Carlos, também em Guaiúba, ouvi as notícias dizendo que todas as pessoas que recebem auxílio-doença tinham que fazer perícia revisional. Liguei para o 135, perguntei à atendente se eu tinha que fazer essa perícia. Ela olhou no sistema e disse que o meu nome está lá e perguntou se eu queria que marcasse para fazer essa perícia, mas não chegou nenhuma carta em minha residência. Era para ter feito ou não essa perícia? Aí ela diz: fiz a perícia e infelizmente cortaram o meu benefício, sendo que ainda continuo impossibilitado para o trabalho. Tenho até atestado médico novo. O que pode acontecer? Como fazer para conseguir ou reconquistar meu benefício, professor Paulo Bacelar? Dúvida do Carlos. Nesse caso, Carlos, eu só digo uma coisa: entre na justiça para restabelecer o seu benefício e dê entrada novamente um novo processo. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Requerer um novo benefício, porque vai fazer uma nova perícia com esse novo atestado, e procurar um advogado ou a Defensoria Pública para entrar com processo judicial de restabelecimento do seu benefício para saber se dá para restabelecer o benefício que foi cortado. Dixon está em Pentecoste. Minha noiva fez o cadastro do Bolsa Família, entrou em um site exibido no Cade Único, tem um número NIS, mas não apareceu o auxílio na conta. Ela foi ou não aceita no cadastro? Dá para responder, professor Paulo Bacelar? Olha, Zano, nesse caso, ela precisa somente procurar o CRAS. Somente o CRAS vai poder dizer se ela foi aceita ou não, porque isso não é um benefício vinculado ao INSS. Então não tem como saber se o motivo foi uma renda que ele tem lá. Então somente aí o CRAS que poderá informar. Maria, em Uruburetama, creio que ela vai receber uma boa notícia para o irmão. Ela diz o seguinte: meu irmão tem 63 anos de idade e 29 anos de contribuição por tempo de serviço. Gostaria de saber em qual tipo de aposentadoria ele se enquadra e já pode pedir a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Ele é topógrafo. Ainda não, Luciano. Ele tem 63 anos de idade, 63 com 22 dá 91. Não, 29 anos de contribuição. Então, 63, assim, nem a pontuação não cabe, porque para ser a pontuação ele teria que ter pelo menos 35 anos de contribuição. No caso de topógrafo, ele poderia ver se enquadrar na aposentadoria especial até 95, se ele tiver um vínculo até 95, se ele tiver PPP, para poder aumentar esse tempo de 29 anos. Mas com esses 29 anos e 63 anos de idade, ele não se aposenta agora, teria que esperar os 65. Quer dizer que nesse caso ele tem que esperar os 65 anos de idade, mas vai ter 31 anos de contribuição. Sim, mas aí ele vai se aposentar com 20 anos de contribuição, vai dar 60% da média, mais 11%, mais 11 anos, além dos 20 anos, multiplicado por 2%, ele ganha 22% a mais, 60 mais 22, ele se aposenta com 82% da média de contribuições desde 94 até a data da aposentadoria. Francisca, em Barreira, eu trabalhava de carteira assinada, mas há 4 anos estou sem vínculo, hoje estou com problema de artrose nas mãos e tenho algum direito, eu tenho direito a algum benefício, estou com 46 anos de idade. Olha aí, Luciano, aqueles casos das pessoas que param de contribuir, deixam de ser seguradas da Previdência. Gente, quando vocês forem demitidas ou pararem de contribuir, pensem sempre que você não pode deixar de contribuir, pelo menos por um ano. Pense sempre nessa faixa de tempo. Um ano.
quando tiver perto de 1 ano, ou 10 meses, 11 meses, você vai lá e contribui pelo menos com uma contribuição como autônomo, como contribuinte individual, que você ganha mais 1 ano como segurada da Previdência. E aí, se você ficar pagando uma por ano, mesmo que não possa contribuir todo mês, você pelo menos mantém a qualidade de segurado, a condição de segurado. No caso dela, ela já perdeu a qualidade de segurado, ela só tem aí o que pedir o BPC, mas aí teria que ver a questão da deficiência de longo prazo, de 2 anos pelo menos, e a renda familiar cadastrada no Cade Único, que não pode passar de 1/4 do salário mínimo. Você pode mandar pergunta aqui para o jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A nossa linha direta é o 085 99273 4353. Antônia Albetiza, em Novo Oriente, gostaria de saber se eu tenho o direito de ficar amparada com o benefício da minha mãe, caso ela parta antes do que eu. Depende. A filha só tem direito à pensão por morte da mãe até os 21 anos de idade. Se ela tiver menos de 21 anos de idade na data do óbito, ela tem direito à pensão por morte. Passou de 21 anos de idade, só tem direito os filhos inválidos. Então, se ela tiver alguma invalidez, ela terá direito à pensão. Dúvida do Dil Marcos em Fortaleza. O que eu faço? Minha mãe deu entrada no BPC do meu irmão, mas o INSS negou o pedido porque ela é microempreendedora individual, mas ele é autista, por isso ele não terá direito. Ela faz 11 anos que paga para poder se aposentar. Zeno, muitas pessoas já perderam benefícios de BPC, de filhos, porque contribuem como microempreendedora individual. E aí eu pergunto, a senhora é microempreendedora individual? Algumas pessoas disseram para mim, não, eu só pago como microempreendedor individual para eu poder me aposentar. Mas ela não precisaria pagar como microempreendedor individual para poder se aposentar, porque o microempreendedor individual ele é contribuinte individual. E contribuinte individual tem necessariamente uma renda de até um salário mínimo, E essa renda de um salário mínimo impede, muitas vezes, a concessão de um BPC, porque você vai ter uma renda familiar maior do que 1/4 do salário mínimo. E esse MEI atrapalha a vida de quem tem um filho deficiente e quer ter um benefício assistencial. Então, se você paga o MEI somente para se aposentar, pare de pagar. Encerre essa atividade, porque o MEI ele gera multa, ele gera débito se você não contribuir. Para encerrar, você precisa pagar um contador. Então, você pode contribuir muito bem como o BPC, como o facultativo de baixa renda. Porque se você tiver um cadastro único, a sua família cadastrada no Cade Único, você pode pagar o mesmo valor do MEI, que é de 5% do salário mínimo, só que como facultativo, que não atrapalha a concessão de um BPC caso você necessite. Mais uma dúvida aqui, professor Paulo Bacelar. Socorro em Icó também questiona sobre o BPC. Meu cunhado recebe BPC, ele tem 8 anos e 6 meses de contribuição. Ele pode contribuir para o INSS como facultativo, baixa renda com 5%. Ele está no Cade Único e na casa dele a esposa tem Bolsa Família. São 5 pessoas da mesma família. Luciano, ele recebe o BPC e já tem 8 anos e 6 meses de contribuição. Ele pode sim contribuir como facultativo, mas não como facultativo de baixa renda, porque como ele tem um BPC, ele é considerado renda, esse BPC, para efeito do facultativo de baixa renda. Então ele pode contribuir como facultativo, mas no código 1473, que é de 11% do salário mínimo. Aí ele pode contribuir tranquilamente nesse código 1473, que não vai perder o PPC dele e vai somar o tempo para ele poder se aposentar no futuro, quando tiver 15 anos de contribuição. Mais uma dúvida, Ana Paula, em Russas, na região do Vale do Jaguaribe. Eu faço tratamento no CAPS e gostaria de saber se eu tenho direito a algum benefício pago pelo INSS. Tem direito a benefício se você tiver uma incapacidade permanente ou uma capacidade provisória, dependendo do seu laudo médico. Tenha em mãos um laudo médico que diga que você tem incapacidade. E aí, se você for segurada, você dá entrada no auxílio-doença. Se não for segurada, você dá entrada no BPC, se a sua renda for menor do que 1/4 do salário mínimo.
Ana Célia em Canindé, meu marido tem 65 anos de idade, 21 anos de regime próprio da Prefeitura de Canindé, recebe acima de 2 salários, já pode pedir a aposentadoria? Se for aceito o pedido de aposentadoria, o salário é integral ou proporcional? 65 anos de idade já é tempo para se aposentar. Mas nesse caso não será integral porque ele não atingiu as regras de transição para aposentadoria integral. Ele vai ter a aposentadoria com média de contribuições e a média dele vai ser utilizada para atingir aí calcular a renda mensal inicial dele, que será 60% dessa média. Professor Paulo Bacelar, Maria em Fortaleza, tenho 65 anos de idade, não posso trabalhar. Motivo, minha coluna. Meu filho morava comigo, trabalhava e me ajudava, ele faleceu. Eu tenho direito à pensão pela morte dele? É possível uma situação inversa, né, professor Paulo Bacelar? Sim, a pensão por morte do filho que falece. Mas é para isso, Luziano, ela precisa provar dependência econômica. Muitas vezes o filho é solteiro, mora com os pais, mantém a casa, os pais não têm emprego, não têm aposentadoria, e aí o filho morre. Então é fácil provar, nesse caso, a dependência econômica, mas se o filho depositava dinheiro na conta da mãe, se o filho tem nota fiscal de compras de sofá, televisão, geladeira, nota fiscal em nome dele, naquela casa onde a mãe mora, então isso prova a dependência econômica, ela tem sim como pedir a pensão por morte do seu filho. Vamos à região metropolitana do Cariri, em Juazeiro do Norte. O Raimundo diz: sou aposentado há 4 anos como motorista rodoviário, ainda continuo trabalhando e contribuindo, e meu teto de pagamento é bem abaixo do de motorista rodoviário. Eu tenho como pedir a correção? Não, Luziano, se a aposentadoria for concedida com a média de contribuições de todo o período dele, ele não tem direito à revisão porque foi concedida com média, não é o último salário, não é o salário base da categoria. Você pode fazer uma revisão se você não entrou, se não entrou todos os salários, se a empresa não depositou todos os salários, então teve menos salários na média, você pode aumentar a sua média se você conseguir provar salários que não foram computados na sua aposentadoria. Por isso você precisa ver como foi a carta de concessão do benefício para saber se todos os salários desde 94 foram incluídos no sistema, para você ver se você tem direito a uma revisão ou não. Juscelia em Juazeiro do Norte, meu esposo tem 60 anos de idade, trabalha como agricultor, mas tem 5 anos de contribuição de muito tempo atrás. Ele pode se aposentar? Eu entendi que o esposo da Juscelia, o professor Paulo Bacelar, tem 5 anos de atividades ou de contribuição da condição de segurado especial, que no caso o trabalhador rural. Ainda com essas condições, não dá para se aposentar. Vamos dizer que ele tenha 5 anos aí sem ser de carteira, sem ser na agricultura, né? 5 anos. Se ele tiver 15 anos de comprovação da atividade rural, ainda fora esses 5 anos, ele tiver comprovação da atividade rural de 15 anos, ele se aposenta porque ele já tem 60 anos. Se ele não tiver comprovação dos 15 anos, mas tiver 10 anos de comprovação, ele pega esses 5 anos que ele já tem e soma para dar os 15, só que aí ele terá que ter 65 anos de idade, porque vai ser chamada aposentadoria Maria em Russas sofri um acidente de trabalho, mas não tinha carteira assinada. Depois fui para a justiça e não saiu o resultado. Pela justiça comum foi marcada uma audiência para mim com o juiz, mas ele mandou cancelar, pois não havia necessidade. Segundo, não tinha provas suficientes. O que eu tenho que fazer para ter uma aposentadoria, professor Paulo Bacelar? No caso de acidente de trabalho, sem carteira assinada, o INSS não cobre benefício, não dá benefício nesse caso, né, professor Paulo Bacelar? E também, se você pedir para que a empresa assine posteriormente, também não vai ser possível, porque essa assinatura já foi extemporânea, fora do prazo. O que pode acontecer? Ela entrar com ação na Justiça do Trabalho, reconhecer esse vínculo da Justiça do Trabalho com provas materiais e provas testemunhais. O que é prova material? Um valor depositado na conta, um crachá, uma farda, para poder provar que ela realmente trabalhou naquela empresa. Não basta que testemunhas vão lá e digam que ela trabalhou. Assim, tendo uma sentença trabalhista com provas materiais, ela faz surtir efeito na via previdenciária e o INSS vai reconhecer esse tempo. Maria Queiroz, em Horizonte, tenho 48 anos de idade, 14 anos de contribuição e no momento estou desempregada. Trabalhei em posto de combustíveis em 2011, em escritório do posto de combustível, durante 14 anos, repete ela. Já faz 10 anos que não contribuo. O que devo fazer para ter a minha aposentadoria, professor Paulo Bacelar?
Luciano, ele precisa ter... Ela, no caso, Maria Queiroz. Né? Maria, desculpa. Ela precisa ter 62 anos de idade. Nesse caso, não vai ter direito à aposentadoria especial, porque quem trabalha em escritório não tem a consideração da aposentadoria especial nesse caso. Somente o frentista que a gente consegue. Então, ela terá que ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Ela já tem 14, faltaria um ano para ela ter os 15 anos, mas continuar contribuindo para não perder qualidade segurada e se aposentar aos 62 anos de idade. Genésio em Tauá, eu contribuí 27 anos, sou aposentado por invalidez, tenho 54 anos de idade. Será que eu posso trocar a minha aposentadoria? Ele pode, se ele tivesse 65 anos de idade, para poder ter direito à aposentadoria por idade. Aí ele poderia dar baixa na aposentadoria por invalidez dele, uma alta médica, ele vai fazer uma perícia de alta médica, de alta de benefício, e aí poderia pedir aposentadoria. Mas por enquanto ele não tem direito a outra aposentadoria. Helênio em Brasília, qual o código, professor Paulo Bacelar, para contribuir na condição de menor de idade? Menor de 16 anos não pode contribuir, a não ser o aluno aprendiz, né? O empregado como aluno aprendiz. Aí ele pode contribuir a partir dos 14 anos até 16 anos também. Mas para quem quer contribuir como estudante, como desempregado, somente a partir dos 16 anos, com código 1473 ou com código 1406, que é como facultativo. Maria, ou melhor, Vânia Maria em Piqué Carneiro, tenho 59 anos de idade, 20 anos de carteira assinada pela empresa. Com quantos anos irei me aposentar? Está bem pertinho, né, professor Paulo Bacelar? 59 anos de idade, 20 anos de contribuição. Nesse caso, ela já teria direito à aposentadoria se ela tivesse 61 anos de idade agora em 2021. Como não vai ter 61 anos em 2021, somente com 62 anos em 2023. E aí, no caso, 59 anos agora... 60, 61, 61, só 2024, né? Ela vai ter direito à aposentadoria quando tiver 62 anos de idade. Fábia, em Pentecoste, meu marido entrou com pedido de auxílio, mas foi negado, aí foi à justiça e há 2 anos ainda não tem resposta. Ele tem problema de saúde, com ponte de safena, toma remédio. Eu gostaria de saber por que está custando tanto, demorando tanto, professor Paulo Bacelar. Ele não pode trabalhar. Luciano, tem que ver se ele está na justiça, né? Ele disse que tem ação na justiça. Tem na justiça, conversar com o seu advogado para saber como é que está tramitando o processo ou até ver a possibilidade da entrada num novo benefício enquanto aguarda a decisão judicial. Maria, em Russas, pergunta bem curta. Completo 55 anos de idade em janeiro. O que faço para pedir minha aposentadoria? Primeiro, com essa idade, 55 anos de idade, a gente prevê que é a aposentadoria rural. Primeiro, então, você tem que assinar uma autodeclaração. Você não precisa ter contribuído para o sindicato, mas precisa ter comprovação de atividade rural, pelo menos do período de 15 anos, com provas materiais de 7 anos e meio atrás e provas materiais agora no início, perto de pedir a aposentadoria, porque o agricultor precisa estar trabalhando na agricultura até o momento da sua aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, olhe o drama, acompanhe o drama do Raimundo Freire em Jaguaribe. Recebi 2 benefícios, mas há algum tempo começaram a fazer empréstimos com o nome, com bancos que não tem aqui no Ceará. Já fomos na Caixa e só bloquearam o cartão para não fazer mais empréstimos. Como podemos resolver isso? Olha essa confusão aqui, professor Paulo Bacelar. Lá no estado do Espírito Santo ou do Rio de Janeiro, alguém fez empréstimo no nome do Raimundo Freire em Jaguaribe. Olha, nesses casos, você pode requerer ao INSS que exclua essas contribuições, você faz uma reclamação na ouvidoria para que o INSS exclua essas contribuições de empréstimo. O INSS vai chamar o banco para poder apresentar o contrato e, se não apresentar o contrato, o INSS não devolve aquelas parcelas que estão sendo descontadas. Também você pode entrar com ação na justiça para receber esse dinheiro de volta, já que o INSS não paga esse dinheiro de volta. Você entra contra os bancos para receber esse dinheiro de volta e pedir uma indenização por danos morais por ter feito empréstimo indevido. Isabela em Piqué Carneiro, dei entrada no BPC, assistência visão monocular. Eu fiz as 2
2 perícias com assistente social e com médico na perícia. Eu fiz no dia 14 do mês passado. Até hoje não saiu resultado nenhum. Só diz, professor Paulo Bacelar, em análise é aquela história que a gente fala, né, professor Paulo Bacelar, de tanta demora. Incrível como isso está acontecendo também com o BPC, né, que não é só com auxílio-doença. Nesse caso, Luciano, a saída é entrar com mandado de segurança para que o INSS faça aí a obrigação de dar o resultado para a Isabela. Francisco em Paramoti, sou contribuinte do INSS como autônomo desde 2019. Atualmente estou trabalhando em uma empresa com serviço avulso e agora, no mês de outubro de 2021, a empresa passou a pagar as contribuições necessárias para o INSS. Então, vai gerar algum problema quando eu for pedir a aposentadoria? A primeira pergunta dele, posso ficar pagando os dois ao mesmo tempo? Aí ele diz, tenho 43 anos de idade, como autônomo pago R$ 55 por conta do meu CAD único. No emprego pago 200, na empresa pago R$ 299. Explica bem direitinho, professor Paulo Bacelar, porque às vezes as pessoas querem contribuir pelo CAD único, mesmo tendo uma renda mais alta. Luciano, se ele trabalhou um período avulso, né, quer dizer, sem assinar carteira, primeiro que é um erro dele aceitar trabalhar sem carteira assinada e é um crime que a empresa está fazendo, né, contra o próprio INSS, porque vai deixar de contribuir para o INSS, deixar de pagar o FGTS, então é crime contra a Receita Federal e você pode perder aí direitos porque esse tempo não vai ser contado para a sua aposentadoria. Em relação a... Ele fala que paga como autônomo, tem esse valor, essa paga diferença. Como autônomo também, né? Ao mesmo tempo. As pessoas podem, professor Paulo Bacelar, acumularem contribuição no CAD único, mesmo tendo uma renda paralela, embora não declarada, que é o caso aqui, imagino eu, do nosso ouvinte? Olha, ele não pode fazer isso, ele está pagando como R$ 55 por ter conta no CAD único. Primeiro que quem tem conta no CAD único não paga como autônomo, paga como facultativo. E quem tem emprego, carteira assinada, não pode pagar como facultativo, ele tem que parar de pagar imediatamente. Então ele não pode pagar esse valor de 5% porque ele não é de baixa renda, ele tem um salário, né? Ele tem uma carteira assinada. Então se ele estava pagando enquanto estava sem carteira assinada, tudo bem, vai ser contado. Mas a partir do momento que ele assina a carteira, ele tem que parar de contribuir com essa alíquota, porque não pode nem pagar com a alíquota de 5% e nem como facultativo, porque ele não é mais facultativo, ele é segurado obrigatório como empregado. Eliette, em Santa Quitéria, quero saber se meu filho tem perícia, porque faz 6 anos que ele tira o benefício do BPC e nunca fez a perícia médica. Mas nesse caso, precisa fazer a perícia médica, professor Paulo Bacelar? O BPC ele pode ser revisto a cada 2 anos e tem perícias periódicas a cada 2 anos. Mas o INSS não faz nesse período de 2 em 2 anos. Ele precisa ser convocado para poder fazer esses exames. Antônio em Uruoca, tenho 25 anos de idade, sofri acidente e hoje estou sem condições de trabalhar. Será que tenho direito a algum benefício? Ele precisa ver se ele é segurado da Previdência. Se ele não for segurado mais da Previdência, aí somente um BPC se ele tiver uma deficiência de longo prazo. Ronaldo em Calcaia, tenho 53 anos de idade, estou afastado há 2 anos do trabalho. Meu benefício se encerrou agora no dia 3 de dezembro de 2021 e fiz o pedido pelo 135 pelo INSS para a prorrogação desse auxílio, mas parece que fiz na data errada. Diante dessa situação, professor Paulo Bacelar, o Ronaldo quer saber se vai continuar esperando a remarcação da perícia, uma resposta do INSS ou vai ter o benefício cortado. Qual é o caminho para a solução desse impasse? Não, Luciano, o pedido de prorrogação ele pode ser feito até 15 dias antes do encerramento da aposentadoria. Então, ele poderia ter feito sim no dia 18, sem problema nenhum. Se ele fez o pedido de perícia de prorrogação, ele vai fazer essa perícia e o INSS irá ou prorrogar ou não esse benefício. Marimácio Amorim em Tianguá, sou funcionário público da Prefeitura de Tianguá, recebo um salário mínimo, tenho 52 anos de idade e 23 anos e 5 meses de contribuição. Eu gostaria de saber como faço para, quando for me aposentar, receber mais de um salário mínimo, ou seja, ele contribui sobre um salário mínimo e o que fazer para
aumentar o valor da aposentadoria? Olha, todo período contributivo vai contar na sua média de contribuições. Se você falta pouco tempo para se aposentar, né, vamos dizer que você se aposente aos 65 anos de idade, ainda falta aí 13 anos de contribuição. Você pode contribuir um valor no teto da Previdência. Esses 13 anos irá aumentar a sua média e você poderá ter um valor melhor de aposentadoria. Mas eu sugiro a essas pessoas que querem contribuir com um valor maior, que contratem um profissional para fazer um planejamento previdenciário, que irá ver se vale a pena ou não pagar esse valor maior para saber quanto vai ser a sua aposentadoria no futuro. Final da nossa conversa aqui no bate-papo com o professor Paulo Bacelar. Você pode deixar a sua pergunta no nosso WhatsApp 085-99273-4353. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado a você, ouvinte internauta. Um bom final de semana. Obrigado, Luzenor. Até o próximo programa, se Deus quiser.